Hoje é Dia do Comerciante e, em homenagem a essa data, a Márcia Maria, ao vivo do centro de Franca, tem mais detalhes para falar desse setor que só tem a crescer aqui na nossa região. Márcia Maria, um dos setores que fomentam, que movimentam a economia, não só em Franca, São Carlos, Ribeirão Preto, mas no Brasil inteiro, é o setor do comércio. E olha, se fala muito em indústria, em Franca se fala muito em sapato, mas o comércio também é um dos setores campeões da cidade. Não é isso, Marcinha? Boa tarde para você. Exatamente, Valentim, para você uma ótima tarde, a todos que acompanham o Balanço Geral. E quem não gosta de olhar as vitrines, né, ver os produtos nas lojas, o consumidor ama fazer isso. No entanto, nós estamos aqui na região central da cidade, Valentim. Como você disse, né? Segundo a Receita Federal e o Instituto de Economia da ACIF, são mais de 20.200 estabelecimentos comerciais abertos e vinculados ao setor do comércio. E juntando todos eles, isso representa 35,5% de todas as empresas ativas aqui na nossa cidade. E muito desses comércios, Valentim, se concentra aqui no coração da nossa Franca do Imperador. Vou pedir então para o nosso pé inchado Sérgio Leite mostrar como é que está a movimentação neste exato momento. Olha só, muitos consumidores que vêm até aqui a região central aproveitam para acompanhar as promoções, para ver os produtos de perto. E nesse momento, quem caminha por aqui não enfrenta nenhuma dificuldade, porque a movimentação está bem tranquila, viu, Valentim? O principal setor que aquece o comércio neste ano é o varejo de roupas, acessórios e calçados, que agregam quase 7.700 empresas. Depois, os mini-mercados, mercearias e armazéns, somados ao varejo de alimentos, contam com mais de 1.200 lojas abertas. E, por último, a venda de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal, que acontecem em 518 empresas da nossa cidade. E para que cada setor tenha esse sucesso e faça a nossa economia girar, é claro que precisamos das pessoas que fazem isso acontecer, os comerciantes, né? Atualmente, o comércio tem mais de 27 mil pessoas empregadas, segundo o novo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O comércio ocupa a segunda posição do mercado que mais emprega pessoas na nossa cidade, pois perde apenas para o setor de serviços, que atualmente emprega mais de 41 mil pessoas. E para falar sobre esse setor, né, cada vez mais aquecido e tão importante para a nossa economia, eu falo com ele, com o economista Adnan Gebailei, ele que é economista da ACIF e vai contar para a gente, né, Adnan, algumas curiosidades sobre o comércio aqui da nossa Franca. Primeiramente, o que torna esse mercado tão atrativo na nossa cidade? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Primeira questão é uma baixa barreira de entrada. O que isso significa? Todo mundo tem um parente, algum amigo que começou vendendo alguma coisa, que tem aquilo que a gente chama de tino comercial e começa vendendo pequeno, depois monta sua lojinha e vai crescendo cada vez mais, empregando essas pessoas que hoje fazem parte de quase 28 mil pessoas empregadas nesse setor. Então é isso que muitas das vezes torna fácil e atrativo esse setor. Além da movimentação de recursos, a gente tem datas importantes do calendário comercial, mas cotidianamente movimenta muito dinheiro na cidade o setor do comércio. Como o aumento do comércio influencia a economia e a geração de empregos aqui em Franca? Influencia muito, porque o comércio está colocado no último estágio dentro da economia. Então a gente tem a indústria que movimenta muitos recursos, mas esses produtos vão para o comércio. As pessoas empregadas no comércio recebem o salário, gastam em outros locais e isso vai gerando uma movimentação muito produtiva e virtuosa para a economia. Então o setor do comércio acaba sendo, digamos, um dos propulsores aí da mola da economia para a cidade crescer cada vez mais. O setor de roupas e acessórios lidera os principais comércios. Essa alta acontece principalmente nas datas comemorativas? Sim, nas datas comemorativas a gente tem agora para o segundo semestre Dia dos Pais, Dia das Crianças, a gente tem Black Friday, a gente tem Natal. Então, nos períodos das datas comemorativas do calendário comercial, o setor de vestuários acaba sendo o que mais movimenta. A gente vê isso em pesquisas realizadas pelo Instituto de Economia da ACIF. Então, são setores que, de fato, principalmente o vestuário, acabam sendo um dos principais aí, movimentadores de recursos ligados ao setor do comércio de maneira geral. Agora, quais dessas datas costumam trazer mais retorno aí para os lojistas? Por ordem, a primeira data que mais movimenta é o Natal. Em segundo lugar, o Dia das Mães acaba sendo a principal data do calendário, as principais datas, digamos assim,
do calendário comercial. Mas para esse ano ainda a gente tem algumas outras movimentações, como já teve o Dia dos Namorados, agora a gente tem o Dia dos Pais, tem de novo o Dia das Crianças, né, todos os anos. A gente vai ter também a Black Friday, que acaba ganhando relevância ao longo dos últimos anos, principalmente de 2017 para cá, e vai ter o Natal, que acaba sendo o fechamento com chave de ouro aí para um final de ano promissor para a economia de Franca. E qual é a expectativa, então, do comércio neste ano? A expectativa é positiva. A gente tem alguns índices aí que apontam, que corroboram isso. A gente tem a confiança do consumidor subindo. O que é isso? Quem está empregado olha os próximos 6 meses e sente que vai estar empregado. Então ele volta a consumir. A gente tem os indicadores de emprego, que de certa forma oscilam nos últimos semestres aí, mas vão dar de certa forma um viés positivo. A gente tem um PIB na economia que está estabilizado em 2%, 3%, uma inflação também estabilizada que não corrói o poder de compra das famílias. Todos esses indicadores são indicadores positivos que apontam, de certa maneira, um final de ano promissor para a economia, principalmente o comércio, que é tão importante para a nossa cidade. Tá, ok, muito obrigada, então, pelas informações. E a gente permanece aqui na região central, só observando, então, o comportamento do consumidor. Alguns estão com algumas sacolas, fazendo as suas compras. E, realmente, né, o setor do comércio vem apresentando uma alta muito significativa para a economia aqui da nossa cidade. Valentinha, com você. Marcinha, continua comigo. Eu não sei se o Adnan está do seu lado. Eu quero aproveitar a experiência de um economista, né? O pessoal da CIP, que tem os dados, tem os números, entende muito, né? Perguntar para o Adnan o seguinte, né? Saber dele aí. Ele ainda está do seu lado aí, Marcinha? Por favor, Adnan, tá aqui do meu ladinho, viu, Ti? Então... E ele quer fazer uma pergunta para você, mas antes, deixa eu só colocar o fone de ouvido aqui nele, aqui, o retorninho. Peraí. Daí, ao vivo, aqui no Balanço Geral, quem sabe faz ao vivo. Você viu o Gustavo se virando da delegacia? Programa ao vivo é assim trazer mesmo. Informação? Vamos lá, Ti, pode perguntar pro Adnan. E agora o Adnan está me ouvindo. Adnan, primeiro eu quero agradecer você, agradecendo você, eu agradeço todo o pessoal da CIV por estar sempre com a gente aqui na Record, aqui no Balanço Geral. E eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante, muito comerciante está assistindo a gente agora, né? Não só em Franca, mas em muitas cidades da região e até cidades pequenas, né? E aí esses comerciantes encaram hoje uma concorrência muito grande com a internet, né? Esses comerciantes, eles têm que usar a internet como, visualizar como um concorrente ou como um aliado, porque o poder de comprar no comércio ali pessoalmente, isso tem aí uma certa forma tendo uma concorrência com a internet também. Como lidar nessa situação, Adnan? Que dica que você pode dar para quem está assistindo a gente e é pequeno comerciante? Isso, vamos lá. Quando a gente fala da internet, quando a gente fala do comércio eletrônico, a gente não fala numa concorrência com as empresas abertas físicas, né? Eu acho que é uma complementariedade que a gente tem nesse caso. Para você ter uma ideia, 21% das empresas abertas em Franca estão inseridas em algum tipo de marketplace, fazendo vendas, né? Então, a gente busca essa complementariedade. É muito importante. O comércio eletrônico acaba sendo, né, uma pauta ali colocada para venda muito importante, porque você não vende apenas no seu comércio local, você vende para o Brasil inteiro, você aumenta a quantidade de pessoas que estão dispostas a comprar seu produto, mas a gente brinca também que é uma gota no oceano, porque a quantidade de produtos é muito grande. Então, quando a gente olha para a cidade de Franca, é muito importante ter o comércio físico, porque isso a gente está falando de uma movimentação local, a gente está falando das pessoas que vão até lá comprar. Mas a complementariedade, buscar novos mercados, se inserir no marketplace e, sobretudo, buscar de alguma forma conhecimento para essa inserção, que não é uma inserção colocada aleatoriamente. Você tem que buscar cada vez mais conhecimento. A CIF está aí justamente para isso, para colocar esse conhecimento para o empresário. Então, assim, é complementar. Ter o comércio físico é muito importante, buscar viés também no comércio eletrônico acaba sendo muito importante. E, repito, 21% das empresas de Francas estão inseridas em algum tipo de marketplace atualmente. E uma última questão, Adnan, a força do comércio local, você falou sobre isso, né? Aquele comércio de bairro, aquele comércio que fica na região central da cidade, a importância de, claro, você tem a opção da internet, né? De buscar e comprar de uma loja de qualquer lugar do Brasil, como você falou, e do mundo. Mas a importância de você valorizar também o comércio local, porque é esse comércio que muitas vezes acaba gerando o emprego e a economia local, né, Adnan?
Exatamente. A gente está falando do centro, né? Mas a gente tem outros corredores comerciais importantes da cidade. Avenida Brasil, Paulo VI, Abraão Brickman, Francisco Marques. Então você tem uma quantidade de corredores comerciais que vem, de alguma forma, se colocando na cidade e também movimentando esse comércio. Tem uma fala de uma professora da Unesp que eu acho importante sobre a construção das cidades. Ela compara a construção da cidade com o ovo. Então o ovo com a casca dura seria o que a gente tinha antigamente, né? As cidades cercadas. Depois a gente tinha o ovo frito, né? Que a gema seria o centro da cidade e nada em volta. E hoje ela constitui as cidades como um ovo mexido. Então a gente não tem apenas um local de comércio. A cidade está em todos os locais, o comércio está em todos os locais e por isso é importante. É movimentar a economia no centro, mas movimentar também a economia no seu bairro, aquele comércio que está aí para poder fortalecer cada vez mais os empreendedores da cidade. Muito obrigado, Adnan, muito obrigado, Márcia Maria, ao vivo da região central de Franca, do Calçadão, trazendo todas as dicas. O Adnan falando com a gente, obrigado aqui, Marcinha, também, ao vivo, falando nesse dia especial, que é o Dia do Comerciante. Está aqui a dica para você fomentar ainda mais o comércio local e você, comerciante, acreditar cada vez mais que, ó, vai ser cada dia melhor. A gente vai lutando, a gente não sabe que ser comerciante no Brasil com tanto imposto não é fácil, não, mas é uma vitória a cada dia. Obrigado, Marcinha.